Olá, crianças! Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje vamos começar nossa aula de língua portuguesa e hoje trabalharemos ortografia. O objetivo da nossa aula de hoje é escrever corretamente as palavras com S, SS, C e C cedilha, representando o som de S. O que quer dizer? Todas as palavras que tiverem S, SS, C e cedilha tem que estar com o som de S. Para começarmos a estudarmos esse som com essas letras, nós temos aqui um pequeno texto que está lá no seu livro, no Buriti Mais Português. Tá bom? Vamos fazer a leitura junto comigo. Olha aqui o enunciado. Leia o texto em voz alta e atente para o som das letras destacadas. Leia junto comigo, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Começou no dia 21 a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla deste ano. E a Federação Nacional das APAES convida a se discutir a questão das diferenças, do ser diferente, do respeito à diversidade. Você observa aqui que tem várias palavras destacadas. Dentro dessa pequena parte do texto, a gente encontra as 4 versões de letras em que aparece o fonema S, o som S. Vamos lá. A primeira aqui é a palavra começou. A gente encontra aqui o cedilha, certo? Na terceira sílaba. Olha só. Começou. Ele tem o som de S, o som S. Agora o segundo exemplo aqui, a palavra semana. Lá em começou era o cedilha. Agora semana é com S. Ele está no comecinho da sílaba. Semana, S é C. Agora nós temos mais uma versão aqui na palavra nacional. Aqui, nacional. Você vê aqui destacada a letra C. Ela está de amarelo porque ela que está com o som S. E mais um exemplo. Pessoa. Também, pessoa. Mas aqui não tem cedilha, nem S, nem C. Aqui tem SS. Ou popularmente conhecido 2 S. Ok? E o restante são essas mesmas situações aqui que se repete com o som S. Nós temos aqui uma pequena explicaçãozinha. O fonema S, ou seja, o som de S. Nós temos aqui justamente as palavras, olha, que eu demonstrei lá. Começou, onde tem o cedilha, com o som de S, ou o fonema S, que significa a mesma coisa. Semana, com o som S, ou desde, porque aqui, o S, ele apareceu sozinho no começo de uma sílaba, sem. E aqui, ele está no final de uma sílaba, des. Também é a mesma coisa, o S sozinho, ou no começo, ou no final de uma sílaba. O fonema dele é S. Nacional, S. Pessoa, também com o fonema S. Agora vamos às regras para o uso de letras com som S, com esse fonema. Porque como a gente já aprendeu algumas situações, para que ocorra, eles têm que obedecer algumas regras, porque mais lá na frente vocês tem até aqui alguns exemplos nesses slides, que eu vou dizer coisas que não podem acontecer, porque se aquilo acontecer, que eu falar lá, você não está cumprindo a regra, então o som da palavra vai mudar, às vezes o som e o significado da palavra. Quando escrever, as regrinhas para se escrever, quando escrever cada uma dessas letras, C, cedilha, S ou SS, para que
elas apareçam com o fonema S. Agora, olha aqui a regrinha para a palavra com SS. Quando o som S aparece no meio de duas vogais, veja alguns exemplos. Missa, passado, nossa, tosse, 17. Estão vendo aqui, ó, missa. O SS extrai entre o I e o A. Se por acaso, quando você for escrever, você não colocar um S, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer? O som vai ficar misa, porque o S perde o sonzinho de S. Ele fica com o som de Z. Quando ele está sozinho no meio de duas vogais, ele fica mais fraco. Então, para que o S tenha som no meio de duas vogais, entre uma vogal e outra, ele precisa vir acompanhado de outro S. Tem que ser dois S's. A palavra passado, se você por acaso escrevê-la só com S, ela vai ficar pasado. Por isso que tem essas regrinhas para que vocês assistam. Como é que eu vou aprender isso? Só tem um jeito, gente. Ir praticando, lendo e escrevendo. Porque aí vai se tornando automático. A gente vai aprendendo, a nossa memória vai assimilando aquilo ali, vai ficar para a vida toda. Você não precisa, muitas vezes você acondiciona o seu cérebro para escrever corretamente, que você não vai nem precisar pensar em como se escreve aquela palavra, de tanto que você já praticou, certo? Agora continuando aqui. E palavras com S, para que ela tenha o som de S, para que ela não fique igual lá atrás com o sonzinho de Z. Só se escreve palavras com S que tem som de S quando o S está no começo ou no final de sílabas. Vamos a alguns exemplos aqui. A primeira que nós temos aqui, sinal. Você vê que o S está no início da sílaba si. Sinal, certo? Aí assim, é só um S. Outro exemplo aqui, questão. Questão, olha, presta atenção, tem duas sílabas. Estão. E o S aqui, ele está no final da sílaba, certo? Entre uma vogal e uma consoante, o E e o T. Mas o que importa aqui é que está no final, QUES. Por isso, ele tem um som de S. Suco, aqui ele vem no início da sílaba. Esmalte já vem no final. Super-herói no início. Lápis está no final da sílaba. Vírus no final da sílaba. E salsicha. Por que eu fiz questão de escrever essa palavra aqui? Para ajudar vocês a pensar um pouquinho. Salsicha. Ó, tem sal, uma sílaba. Si, segunda sílaba. E chá, terceira sílaba. Sal. O S está no início da sílaba. Sal. E si também está no início. Tem gente que pensa que o S sozinho, com som de S, só se ele estiver no começo de palavra. Mas não, aqui, ó. Tem ele no começo e tem ele no começo da sílaba si. Viu? O importante é ele estar no começo de uma sílaba. Sal, si, chá. Agora vamos lá. Palavras com C cedilha. O C cedilha só aparece antes do A, do O e U. Vejamos aqui alguns exemplos de palavras. Açaí, doçura, criança, laço, açude, palhaço, caçula e aço. C cedilha nunca vai aparecer no começo de nenhuma palavra. Você pode ver aqui, ó, todas essas palavras aqui, ele nunca está no começo de nenhuma dessas palavras. Aqui no caçula a gente vê aqui, mas ele não é C cedilha, ele é apenas um C, tá bom? E sempre depois dele se escreve A, O e U. Nunca escreve E ou I depois de cedilha, certo? Vocês vão já entender o porquê. Agora vamos lá. Agora palavras com C, com som S. O C com som S, ou seja, o fonema S. O C só aparece antes do E e antes do
I. Olha aqui os exemplos. Cidade, está antes do I. Já o C não tem essa regrinha de não aparecer no começo de palavra. Ele pode sim aparecer no início da palavra, no meio da palavra. O importante é ele estar no começo da sílaba, seguido do E ou seguido do I. Ok? Vamos lá. Cidade, cebola, alface. Tá vendo aqui na palavra alface? Olha, ele tá lá na terceira sílaba, na última sílaba da palavra. Mas ele tá no começo da sílaba. Bacia, ceira, vacina, saci, circo. Presta bem atenção aqui nessa palavra circo, essa última palavra que a gente tem aqui. O C antes do I tem o som S, mas o C antes do O tem o som CO. Tá vendo? A importância disso aqui, para poder, se eu colocasse aqui por acaso um cedilha abaixo desse C aqui, ia ficar cirso, porque o cedilha é usado para dar o som do S no C, tá bom? Por isso que ele, quando tá o som sozinho, é o som K do C. Agora, quando tem o cedilha, é o som S, antes do O, do U e do Q. Agora que a gente coloquei aqui mais uma palavra, a palavra sucesso. Ela traz aqui 3 situações com a letra E, com letras com o som S. Olha, sucesso, primeira sílaba, su, tem o S no começo, por isso ela tem o som S. Agora o C, por quê? Porque é o C antes do E, certo? Se por acaso eu colocasse mais um E aqui no lugar desse C, mais um S aqui no lugar desse C, entre o U e o E, ficaria, sabe o que? Sucesso. Porque se colocar o S no meio de uma vogal e de outra, só ele perde o som de S e fica com o som de Z, certo? Agora vamos para a última sílaba, só. Você vê aqui que aqui tem os 2 S's para ter o som de S, porque se ele perder um S, vai ficar ESO. O som dele fica fraco porque ele está no meio de 2 vogais. O C, ele é uma letra bem complexa. Ele pode trazer o som S ou o som K, certo? E também ele pode precisar de ajuda de outras letras para reproduzir algum desses sons. Vamos aqui o exemplo. Eu trouxe aqui a família silábica quando tem um som S. Aqui, ó. Quando ele vem acompanhado do A, para poder ter esse som, ele precisa do cedilha, certo? O Szinho aqui abaixo do C, pequenininho, pendurado aqui. Porque senão, se ele perder, é como tá aqui embaixo, vai ficar o som K. Agora vamos ele acompanhado do E. É automático. O C com o som de E, ele só tem um som de S. O C junto com o E, ele só tem um som de S. É o mesmo caso quando ele está antes do I, só tem um som de S, C e Si. E para que ele tenha um som, aquele som mais comum conhecido, K, que representa o som da letra K, ele não vai conseguir, ele vai pedir o som emprestado do Q e do U, que vai ficar que e que. Aí já o C acompanhado da letra O, para ele ter o som de S, ele já precisa do cedilha e no U também. Se ele perder esse cedilha, ele vai ficar com o som K, vai ficar có, cu. Agora vamos lá, família com som de S, Sa, Se, Si, So, Su, vai ter o cedilha com o A, com o O e com o U. E para ele ter o som K, é K, que o é que o I, que. Aí já volta de novo pro C, có, cu. Eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. 3 palavras aqui para exemplificar para vocês, certo? Ele com cedilha e ele sem cedilha. Porcão, o porco grande. E se adicionar o cedilha no C, vai ficar porção, uma parte de alguma coisa, uma porção de comida, certo? Aqui, ó, porção.
mudou o som e já mudou o significado, tá bom? Aqui, segunda palavra, caco, segundo exemplo, e caço, um caco de algo que quebrou, um fragmento de alguma coisa, certo? E caço está relacionado ao verbo caçar. Quando você perde alguma coisa, você vai caçar. Eu caço. E eca, sabe? Quando você tá com nojinho de alguma coisa, você diz eca, certo? Uma exclamaçãozinha, certo? E essa, quando coloco cedilha, fica essa, que é o nome de uma pessoa. Nós temos aqui mais alguns exemplos que dá ênfase à importância de escrever corretamente. Quando você não escreve corretamente, o que acontece? As palavras mudam o significado, tá bom? Olha o primeiro exemplo aqui, nós temos a palavra cela, cela com C e cela com S. A palavra cela com C significa um quarto fechado, por exemplo, pode ser a cela de um convento, a cela de uma prisão. E já a cela escrita com S significa um assento, por exemplo, a cela de uma bicicleta, a cela de montar em um cavalo, são objetos para sentar. Agora vamos pegar o gancho aqui, vamos fazer aqui o exemplo da palavra assento com 2 S e assento com um S. Com C, desculpa. Assento com 2 S, assento com C. Primeiro, assento com 2 S é uma superfície ou um banco do banco ou da cadeira em que se pode sentar. É um apoio, uma base. E já o assento com C é um sinal gráfico que aparece na sílaba tônica mais forte de uma palavra. Agora, a atividade de vocês de hoje vai ser um ditado mudo. É o seguinte, eu vou fazer assim. Eu vou passando aqui os slides. Você vai dar uma pausazinha no vídeo, aí pegar o seu caderno, certo? Que a gente vai fazer e você vai fazendo o ditado. Você vai olhando para as imagens que tem aqui. Eu coloquei aqui no lugar de eu estar ditando a palavra, falando para você escrever desse jeito, eu coloquei imagens. E como vai ser esse ditado? Vai ser exatamente com as palavras que nós trabalhamos aqui nesse conteúdo de hoje, tá bom? Vai a primeira. Agora, você terminou de escrever essas palavras, se você precisar, você dá uma pausa, volta o videozinho para você escrevendo as palavras no seu tempo, tá bom? Seja honesto com você mesmo, tá bom? Vá escrevendo do seu jeito para que a gente possa corrigir. Por que eu peço para você ser honesto com você mesmo? Porque a partir do momento que você escrever a palavra copiando de outra coisa, perguntando a alguém, o que acontece? Você não vai saber o que você já sabe e o que você não sabe, o que você precisa aprender ainda, o que você precisa aperfeiçoar e o que já está perfeito, que você já sabe corretamente.
Se você fizer, mais tarde quando eu coloco a correção, você vai poder corrigir, você vai observar, descobrir quantas você acertou por você mesmo, tá bom? E quantas você ainda precisa treinar mais para aprender. Quando terminar o ditado, você vai escolher 5 palavras do ditado mudo e cria uma frase bem criativa com cada uma delas. Eu estou aguardando a sua tarefinha no nosso grupo de estudos. Não deixe de ler o livro que eu indiquei. Até a próxima aula, gente!